Boa tarde, excelência. Dispenso, sim. Obrigado, excelência. Senhora presidente, satisfação renovada em saudar vossa excelência na condição de presidente desta colenda turma. Nobre desembargadora Nájila Brito, também nossos cumprimentos a vossa excelência. Doutor desembargador Antônio Cavalcante, senhor desembargador Francisco Bispo, também nossas saudações, desembargador Mário Rins, senhor procurador de justiça, senhores eventuários, na pessoa do Dr. Rafael aqui presente, que tanto bem auxiliam a advocacia, a de nós advogados, se não fosse a diligência dos senhores para nos auxiliar na utilização desta ferramenta tão importante de julgamento. Senhora presidente, à primeira vista, tratar-se-ia de perda do objeto do presente habeas corpus, não fosse aqui a questão remanescente versando sobre a ilicitude da abordagem policial. E aí, senhora presidente, sem medo de ser repetitivo, mesmo porque este advogado já teve a oportunidade de trazer esta matéria aqui à discussão desta colenda turma, e não nos cansaremos de trazê-la novamente, tantas quantas forem as vezes que ocorrerem a situação, a prática corriqueira praticada pela dita gloriosa Polícia Militar do Estado da Bahia. Senhora presidente, como do conhecimento de todos, é comum, não é surpresa de ninguém, que no combate ao tráfico de drogas, na guerra ao tráfico de drogas, por vezes uma política, desembargador Francisco Bispo, por vezes uma política genocida, que há que se ponderar até que ponto o Estado brasileiro continuará a encarcerar pessoas, continuará a matar pessoas nesta guerra insana ao tráfico de drogas, nessa guerra insana do vale tudo, onde a polícia pode tudo, onde a investigação policial pode tudo e na verdade não se produz nada de prova técnica. O caso sob julgamento, senhora presidente, iniciou-se com a abordagem do paciente em via pública, quando saía de seu trabalho para ir para a sua residência, estando ele na posse de uma motocicleta, desembargador Antônio Cavalcante, estando ele na posse de uma motocicleta e uma mochila nas costas, nas palavras dos agentes policiais que procederam à abordagem. Portanto, informam os policiais que procederam com a abordagem, que ao avistarem o paciente em atitude suspeita, e aqui está, senhora presidente, a jabuticaba das investigações, das operações policiais em sede de tráfico de drogas. O que é a atitude suspeita? Trata-se de um conceito jurídico vago que não se tem definição. Nada obstante, a lei e a Constituição estabelecem balizas, estabelecem requisitos, desembargadora Nájila Brito, para que a busca pessoal aconteça. E no nosso sentido, a mim me parece, senhora presidente, que a abordagem policial, a busca pessoal no cidadão na rua não está sujeita à discricionariedade da polícia. A polícia detém os meios investigativos próprios, a polícia detém os recursos tecnológicos investigativos próprios, os instrumentos legais próprios de investigação. Não se tem notícia do uso da abertura de inquéritos policiais para se investigar, salvo quando se é feito o flagrante. Nessas circunstâncias, não se utiliza dos recursos outros, a investigação policial, as campanas, as interceptações telefônicas, telemáticas, busca e apreensão, ou até mesmo
medidas mais drásticas, se parte para o vale tudo no processo penal da guerra às drogas. Portanto, senhora presidente, com muita sabedoria, louvável sabedoria, a Constituição Cidadã de 1988, após duras penas pelas quais passou a nossa democracia, a sociedade brasileira, estabeleceu que a casa é asilo inviolável do cidadão, estabelecendo, portanto, os requisitos pelos quais a polícia pode, a polícia ou quem quer que seja, pode adentrar. Todavia, é preciso lembrar que, se a casa é inviolável, o corpo também o é, porque no corpo se encerra a dignidade da pessoa humana. Daí porque não se pode aqui dispensar a essa prática policial da busca pessoal tratamento benévolo ou diferente mesmo daquele que se dá aos ingressos forçados em domicílio, em que pese também aqui, no caso do domicílio, ser corriqueiro, ser comum a invasão de domicílio, sobretudo após a denúncia anônima, a famigerada denúncia anônima, tudo ligado ao crime de tráfico de drogas. Mas, retornando, senhora presidente, o corpo também é inviolável, assim como o domicílio é, o corpo mais ainda, porque traz em si a própria essência, a dignidade da pessoa humana. Daí porque o corpo do cidadão que transita na rua, habeas corpus, que transita na rua, não poder ser a todo custo manejado pela polícia, sem a que se apresente antes motivo justo, sem que se diga no que se trata essa atitude suspeita. Não podemos chancelar essa prática abusiva da atividade policial de sair revistando as pessoas em vias públicas ao seu bel prazer, à sua discricionariedade, sem indicar quais seriam esses motivos, essas circunstâncias, sem produzir documentalmente o mínimo de provas, sem se ater à cadeia, à manutenção da cadeia de custódia. Ora, senhora presidente, em boa hora o legislador ordinário, através da Lei 13.964 de 2019, regulamentou o procedimento da cadeia de custódia e disse quais eram as atitudes, quais eram as diligências que os agentes policiais deveriam tomar, deveriam se atentar para produzir a prova, para preservar, melhor dizendo, a prova, para preservar o local do delito, o corpo delictus. Daí porque, senhora presidente, que no caso sob julgamento, entende-se que são ilícitos pelos meios em que coletados os elementos que estribam a ação penal proposta contra o paciente, mesmo porque nenhum outro elemento de prova foi se produzido. O flagrante foi lavrado, foi ratificado pela autoridade policial a partir tão somente deste início, desta ilicitude que é originária, que está na base e que precisa de reflexão, constitucional. Nobres desembargadores, senhoras desembargadoras, é preciso lançar luz constitucional sobre as trevas dessa guerra às drogas, sobre a discricionariedade que tem utilizado a polícia para abordar as pessoas nas ruas, nas feiras, nas praças, nas calçadas, nas vias públicas, à vista de todos e de forma vexatória. Repito aos senhores, o corpo
também é inviolável. E por ser inviolável, não significa toda evidência ser direito absoluto, nele não podendo a autoridade policial praticar qualquer ato, no caso a revista. A descoberta fortuita do material ilícito, supostamente na posse do paciente, só se deu em decorrência de um desrespeito a uma regra legal, ilicitude originária. Não fosse a quebra da regra, a violação da norma legal, não haveria a descoberta. Daí porque o elemento ilícito descoberto a posteriori não serve para convalidar o desrespeito à norma jurídica anterior. Daí porque não pode ser sancionado pelo Poder Judiciário. Pelo Poder Judiciário, guarda da Constituição e da lei, senhora presidente. Portanto, já caminhando para o encerramento, eram essas, senhora presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, eram essas as considerações que a defesa tinha a fazer neste julgamento, para chamar a reflexão do Poder Judiciário, para chamar a reflexão do Tribunal de Justiça da Bahia, que no nosso sentir, com as vênias de estilo ao posicionamento diverso, no nosso sentir, para que ocorra a busca pessoal em qualquer cidadão, em via pública ou não, para que isto aconteça, só se torna legítimo, só se faz legítimo se houver a justificativa devidamente fundamentada, de forma racional e com base nos elementos do caso concreto, de que fulano de tal, de que determinado cidadão, indivíduo, seja ele qual for, preto ou branco, homem ou mulher, pobre ou rico, estando na periferia ou na zona nobre de determinada cidade, que aquele indivíduo estava na posse de qualquer elemento de crime ou de arma para se praticar crime, de sorte que, ao avistar, a polícia procedeu à abordagem e assim sucessivamente. Não valendo aqui a mera afirmação da atitude suspeita. Porque a atitude suspeita, no dizer da polícia, é o quê? É a roupa? É a hora que o cidadão estava caminhando? É a cor de sua pele, que, diga-se de passagem, o paciente é negro? É a cor de sua pele que vai determinar, senhores desembargadores, a abordagem? Ciente, senhora presidente, do tempo. É a cor de sua pele que irá determinar a abordagem? É o local onde ele estava caminhando? E se fosse na zona nobre da cidade, haveria abordagem? E se a roupa que ele estivesse vestido não transparecesse para a autoridade, para os agentes policiais, que era uma pessoa, vamos dizer assim, no estereótipo, devotada à criminalidade? É pela roupa que nós vamos distinguir quem pratica ou não crimes? E os crimes que são praticados pelos ditos de colarinho branco? Está aí a toda evidência a desmontar a tese de que só quem anda na rua de bermuda, na posse de uma moto e de mochila nas costas, que trafica drogas. Portanto, senhores desembargadores, agradeço aos senhores a paciência e a oportunidade dos senhores, pedindo escusa, pedindo venha se porventura os cansei, mas peço encarecidamente aos senhores a reflexão sobre esse tema da abordagem policial em via pública. Muito obrigado, senhora presidente.